Então, dando continuidade aqui no nosso Sefer Ahinur, a gente, Baruch Hashem, já está na mitzvah Sadik Rei, mitzvah 95, estamos começando uma paraxá nova, terminamos finalmente a paraxá Mishpatim, depois de muitas e muitas mitzvot que essa paraxá ela trouxe. Vamos ver agora na paraxá Terumá, que é a paraxá da construção do Mishkan. Então, quer dizer, o que tem de mitzvot? A gente vai ver impressionante. Ele se alonga um pouquinho aqui, mas vale a pena. Ele vai explicar um pouco do que está por trás. Quer dizer, para que Deus precisa de uma casa? Né? Para que Deus tem que residir aqui no mundo? Qual é a ideia que está por trás da construção do Mishkan, que era aquele templo móvel, e futuramente o nosso Beit HaMikdash? Qual que é a ideia que está por trás dos Korbanot? Então, tudo isso a gente pode entender um pouquinho melhor o que Hashem quer do nosso trabalho, e a gente vai poder, mesmo que hoje em dia a gente ainda não tem o nosso Beis Hamikdash, Bezrat Hashem, em breve a gente vai reconstruir o nosso Beis Hamikdash, todo mundo vai voltar para a nossa casa, mas enquanto a gente não tem, ainda tem algumas coisas importantes que a gente pode aprender para a nossa vida, de todo o conceito espiritual aqui dos Korbanot. Então, a mitzvah 95, aqui na Parashat Terumá, a gente vai ver 3 mitzvot só. Então, são 2 mitzvot positivas e uma mitzvah negativa, só para a gente ver a mitzvah de construir uma casa escolhida. Vamos ver o que significa esse termo aqui na explicação. Também vamos ver a mitzvah de Lo leotzi badei Aron mimeno, os nossos utensílios, né? Por exemplo, o Aron HaKodesh e a Shulhan, aquela mesa de ouro, e o Mizbeach HaZahav, o altar de incenso, eles eram transportados com barras, e quando chegava no lugar onde eles vão de novo acampar, eles tiravam as barras. Mas a gente vai ver que tem uma mitzvah de não retirar as barras aqui do Aron HaKodesh nunca, nem quando ele está acampado. E, finalmente, a mitzvah de Sidur Lechem Apanim Ulevoná. Vamos falar da Shulchan, que é um dos utensílios, né, um dos kelim que tinha no Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash, que é uma mesa de ouro com 12 pães. Na verdade, eram 12 matzot, são pães não fermentados. Todos os detalhes a gente vai ver, Bezrat Hashem, nas próximas mitzvot. Então, vamos ver a mitzvah 95, mitzvah Livnot Bait Lashem. A gente, Leshem Hashem, a gente vai construir uma casa em nome de Hashem. Obviamente que Hashem ele não precisa de uma moradia, Hashem não precisa de uma casa, então vamos entender por que Deus pediu para construir uma casa para ele. Klomar, Sheniyem Makrivim Sham Korbanoteinu Elav, um lugar onde a gente pode oferecer os nossos korbanot, os nossos sacrifícios. Vesham tie aliyah laregel, e lá também vai ser o ponto de concentração de todo o povo judeu quando a gente fizer as nossas 3 peregrinações durante o ano, que é em Pesach, Shavuot e Sukkot, Vekibutz Kol Israel Bechol Shana, e o lugar de reunião onde todo o povo vai estar junto, reunido 3 vezes por ano, Shenemar Veasu Li Mikdash, como está escrito no Pasuk, construam para mim um Mikdash. E só a continuação do Pasuk é muito interessante. Veshahanti Betoham. Não está escrito, e eu vou morar Betoró, dentro dele. Construam para mim um Mikdash, um lugar sagrado. Veshahanti Betoham. Eu vou morar dentro de vocês. Quando tiver um Beit HaMikdash, quando tiver um lugar sagrado, Deus não vai morar naquela casa. Deus não precisa morar numa casa. Ele não tem limitações, ele vai morar dentro de nós. Então, vamos entender então, qual o propósito de construir uma casa de Hashem. Começou no deserto com o Mishkan, aquele templo móvel. Quando a gente entrou em Eretz Israel, esse templo móvel ele ficou estacionado por 14 anos em Gilgal, que foi o primeiro acampamento do povo judeu, durante toda a conquista e assentamento do povo na terra. Depois ficou 369 anos lá em Shiloh, depois ainda mudou para Nov e para um último lugar, e finalmente, na época de David Amelech, ele começou as fundações do que o seu filho Shlomo Amelech
ele terminaria, ele faria a construção nesse lugar do nosso Beis Hamikdash, da onde ele nunca mais deveria sair. Então, a gente vai ver tudo isso. Então, aqui a mitzvah de construir um Mikdash Kolelet também inclui Ima Akelim Atzrihim Babait Elavodá. Então, inclui todos os utensílios necessários para fazer os serviços que a gente tinha todos os dias, Kegon, a menorá, por exemplo, a menorá que a gente fazia o acendimento diário, o Aron HaKodesh, o altar, tem o altar de sacrifícios e o altar de incensos, a Shulchan, essa mesa, onde a gente vai colocar os 12 pães, Kol Asher Akelim Kulam. Então, quer dizer, todos os utensílios estão dentro dessa mitzvah de construir um Mikdash para Hashem. Então, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, o que Hashem ele quer da gente. Da Beni, que Kol Asher Yagia Etzel Hashem, Ve'asot Bnei Adam Kol Mitzvotav, Einei Nurag Shechafetz Hashem Leitiv Lano. O que Hashem ganha quando a gente faz uma mitzvah? Hashem não ganha nada, não é para ele, é o que a gente fala no Teilim, Mashiv Lashem Kol Tagmolohi Alai. O que eu posso devolver para Hashem por todas as bondades que ele faz? Não tenho que devolver para Hashem, não tenho que fazer por Hashem, porque Hashem não precisa de nada. Quando eu faço uma mitzvah, Deus não está ganhando nada com isso. Por outro lado, eu estou permitindo que Deus cumpra a sua vontade. O que quer dizer isso? Deus criou o mundo só para fazer bondade com os seres humanos. Esse é o propósito do mundo, mas Deus ele não vai dar essa bondade gratuita. Ele vai fazer com que a gente mereça essa bondade. Toda vez que eu cumpro uma mitzvah, eu estou me conectando um pouco com Deus e eu estou merecendo um pouco mais dessa bondade que Ele quer dar para a gente. Então, tem um ditado interessante que fala, mais do que o bezerro quer beber, a vaca quer dar o leite para o bezerro. Quer dizer, a gente quer receber o Olam Habá, a gente quer receber todas as coisas boas, mas mais do que a gente quer receber, Deus ele quer dar. Deus é a bondade infinita, Ele quer fazer o bem, mas Ele condicionou esse bem com os nossos bons atos para que a gente tenha méritos e não tenha uma vergonha de receber essa bondade que Ele quer dar. Então, toda mitzvah, em última instância, é para que Deus possa cumprir a sua vontade de fazer o bem para a gente. O biota da murchar o murhan, para que o ser humano ele esteja preparado e pronto, beasiat totar mitzvot, ao fazer essas mitzvot, lekabela tová, de receber essa bondade que Hashem quer dar para a gente, veaz yeitiv eilav Hashem, vealken odiam derech tov. Então Hashem vai poder fazer a bondade e para isso ele orientou a gente qual é o caminho correto que a gente deve seguir, liotam tovim, para que nós possamos ser boas pessoas. Baruch Hashem, eu acho que está muito claro nessa guerra a diferença quando é uma passeata pró-Palestina e uma passeata pró-Israel. Quando é uma passeata pró-Palestina, termina com briga com a polícia, com espancamentos, com ataques, com quebradeira. Quando tem uma passeata pró-Israel, termina todo mundo abraçado, cantando juntos, em paz. É isso, Hashem está ensinando para a gente, através da Torá, como ser uma pessoa correta, como ser uma boa pessoa. Vei derech a Torá, porque esse é o caminho da Torá. Que vai Adam Tov, porque através da Torá, o ser humano vai se transformar em alguém bom. E a gente vê Baruch Hashem, isso acontecendo na prática. Não tem nenhum exército do mundo que tenta, tanto quanto Israel, não atingir os civis. Infelizmente, quando os terroristas, eles não se importam com a vida do povo deles e se escondem em hospitais e se escondem nas escolas das crianças. Infelizmente, muitos civis acabam morrendo nessa luta do bem contra o mal, mas a gente sabe o quanto Israel ele se esforça para nunca tirar uma vida de um inocente. A gente está querendo destruir o mal, não é nada contra os inocentes que infelizmente acabam morrendo porque são usados como escudos humanos. A diferença do bem e do mal. A gente quer o bem, a gente quer a vida, a gente quer salvar, a gente não quer destruir, a gente não quer matar ninguém.
Nimtza shekol amekayem mitzvotav, ishlim revtzot, todo aquele que faz uma mitzvah, ele está cumprindo a vontade de Deus, Basher uraú yaz lekabel tovato, porque agora a gente está preparado para poder receber, a gente se transformou num utensílio para poder receber as bondades de Hashem. Vekol sheino mechin atzmo lekach, e todo aquele que não se prepara para isso, Rator Abá, ele está fazendo algo muito ruim. Sheyodea Hefetz Hashem Bazé, porque ele sabe qual é a vontade de Deus. Deus ele está implorando para a gente, como a gente leu nas últimas parashot da Torá. Deus ele pede, eu coloco diante de você a brachá e a klalá, as coisas boas e as maldições, a vida e a morte. E Hashem ele implora para a gente, o Bahar Tabahaim, por favor, escolhe a vida. Ele implora para a gente escolher a vida, e aquele que é o contrário, Deus nos livre, não escolhe a vida. Olha quanta maldade ele está fazendo, que ele sabe qual é a vontade de Deus, e ele está indo contra a vontade de Hashem. Veu Yasem Masav Keneged Heftzó, e está indo contra a vontade de Hashem. O Parashá Had נכתבה בתורה להודיענו עיקר זה לבד, והוא מה שכתוב בסדר והיה עקב. Olha o que está escrito na Parashá Eikev, a vontade de Hashem está explícita. Veato Israel, e agora povo judeu, mas Hashem Elokecha Shoel Meimar, o que Hashem ele está pedindo para você? Então ele fala que você ande nos caminhos de Hashem, que você ame ele, que você tema ele, e que tudo no final é Sheyel Lecha, para que seja bom para você, Tov Lach. Deus, ele deu tudo para que seja bom para a gente. Essa é a intenção de Deus em toda a criação do mundo. Ele só criou o mundo para exercer a bondade dele, poder fazer bondade com os seres humanos. Klomar, Einenu Shoel Meimach Davar Lasotcha Mitzvotav, tudo que Deus está pedindo é para poder te fazer bem depois. É essa a única intenção de Deus, fazer o bem para a gente. Ele criou o mundo para isso, ele entregou as mitzvot só para poder exercer a bondade dele sobre nós. O Kmoshe Katuv, Aharav, En Lashem Elokecha, Hashamayim, Ushemei Hashamayim, Haaretz vekol asher ba, Kloimar, אינו צריך למצוותיך רק מאהבתו אותך לזכותך. Deus ele tem o Shamaim, Shmei HaShamayim, Deus é o dono do céu e de todos os céus. Deus é o dono de tudo, Deus não precisa de nada. Então, por que ele deu para a gente as mitzvot? Pelo amor, ele quer fazer bondade. Então, quando eu cumpro as mitzvot de Hashem, eu estou fazendo o que ele me pediu, e eu estou possibilitando que todas as brachot, todas as bondades que ele quer dar para a gente, e ele está implorando para a gente, eu quero te fazer o bem, mas faz a tua parte aí embaixo. Quando a gente faz a nossa parte, isso deixa Hashem feliz. Veyesh, veosei a mitzvot, yasimu megamat pneihem, ala tová ameutedet alechem, veasiatan levad. Infelizmente, olha só que interessante também, tem o Yetzer Hará para o outro lado. Tem pessoas que, quando eles fazem as mitzvot, eles só estão preocupados que eles vão ter uma recompensa no futuro, então eles estão fazendo o que o Pirkei Avot fala para não fazer, al tiu que avadim meshamshim et harav al menat lekabel pras, não seja como os avadim, os escravos que servem o seu dono, só pensando na recompensa futura. Tem pessoas que vivem assim, tudo eles estão fazendo contas, quantas mitzvot eles fizeram, qual deve ser a recompensa deles no mundo vidouro, que adushe besibatam tanua alehem abracha veatov, eles sabem que quando eles fizerem as mitzvot, vai vir brachot, vai vir coisas boas, pela kavanai e tasku bahem leolam, e é a única intenção que eles acabam cumprindo as mitzvot, ve'elechel kam bechaim, Vezorim le'eden gan a Elohim, tudo que eles fazem é só pensando que eles vão receber uma recompensa, eles vão ter direito ao Gan Eden, a ficar perto de Hashem no paraíso. Veulam, lo igiu el atachlita kavanatuvá, eles não chegaram nas intenções verdadeiras das mitzvot, eles não conseguiram cumprir
as mitzvot de uma maneira plena, aval yesh asher zahu, venatam lahem Hashem etbarach, lev lavdat uleakir, mimidotav, ameulot, mas tiveram sim pessoas que tiveram mérito de fazer as mitzvot pelas intenções corretas, pessoas para quem Deus deu o entendimento correto das coisas, para eles entenderem os traços de Deus mais elevados, o mitor hakaratam itkashru morashei levavam, e através desse reconhecimento do Criador do mundo, eles vão se conectar nos seus pensamentos e no coração deles, be'ahavato kosher hazak ve'amitz, com o amor de Deus, uma conexão muito forte e poderosa. Pessoas que não estão pensando na recompensa, eles estão pensando na conexão com Hashem, eles querem estar próximos de Hashem por toda a eternidade. Ad sheyasimu kol kavanat hachanat gufam, kedei leashlim chefetz Hashem itbarach lerov cheshkam oto. Tem pessoas que conseguem, Baruch Hashem, colocar toda a intenção deles, todo o esforço que eles fazem na vida, simplesmente para cumprir a vontade de Hashem e cumprir a vontade dele de poder fazer bondade. Não pela bondade que eu vou receber, pensando na minha recompensa, e sim pensando que eu vou permitir que Deus mande para a gente toda a bondade que ele quer mandar. Veta toelet ameutedet lahem be'esekau lo yashitu lev, e eles não estão preocupados com a recompensa. Tem uma história muito famosa do Gaon Mivilna. Todo mundo que sabe um pouquinho da história do Gaon Mivilna, o nome dele já diz, um Gaon é um gigante espiritual, assim ele era conhecido na geração dele. O Gaon Mivilna sabia literalmente toda a Torá, de trás para frente, de frente para trás. Se perguntassem para ele quantas vezes está escrito na Torá certa palavra, em 1 minuto ele já te respondia, quer dizer, ele passava mentalmente toda a Torá na cabeça dele, a ponto de saber quantas vezes está escrito cada palavra na Torá. Esse mesmo Gaon Mivilna, certa vez, numa festa de Sukkot, estava se aproximando da festa, e ele não tem ainda os Arbat Minim, era uma época de escassez, ele não tem as 4 espécies, ninguém lá consegue um etrog kasher para poder fazer brachá, e ele manda uma pessoa lá da sinagoga para ir atrás em nome dele, falou, olha, mesmo que custe caro, pode pagar, eu estou disposto a pagar para cumprir a mitzvah. Eles finalmente, esse sheliach, esse intermediário, ele finalmente encontra um homem numa cidade que ele tem um etrog maravilhoso. Ele fala, olha, você venderia para o Gaon Mivilna? E o homem não queria de jeito nenhum. Imagina, o único etrog da cidade, eu não vendo por dinheiro nenhum, mas depois de pensar um pouco, eu falo, eu vendo por metade do Olam Habá do Gaon Mivilna. Eu quero metade de todo mundo vindouro que ele vai ter. E esse homem pensou se ele aceitava, não aceitava, sei lá, vai ver que o Gaon Mivilna, se eu voltar sem etrog, ele vai ficar chateado. Ele aceita, falou, tá bom, fica com metade do Olam Habá do Gaon Mivilna. E enquanto ele estava voltando para casa, ele estava preocupadíssimo, ele não conseguia dormir a viagem inteira. Gaon Mivilna vai me matar a hora que eu falar para ele que custou essa mitzvah, metade do mundo vindouro dele, ele vai me matar, certeza. Quando eles chegaram lá em Vilna, e ele foi falar com o Gaon, e ele contou, falou, olha, Rav, sabe o que é? Começou a gaguejar, não sabia nem como falar. Ele perguntou, saiu caro o etrog? Ele falou, olha, custou metade do teu Olam Habá, eu tive que dar, a única maneira desse homem me dar. O etrog era garantindo que ia ter metade do teu Olam Habá. O Gaon Mivilna levantou e começou a dançar. Então o homem perguntou, por que você está tão feliz? Foi a primeira vez na vida que eu posso cumprir uma mitzvah que eu estou fazendo só pelo amor a Deus, só para me conectar com Ele, sem pensar no meu mundo vindouro, já que eu estou dando uma parte do mundo vindouro para cumprir essa mitzvah é Leshem Shamayim, é por Hashem e por nenhuma outra motivação. Eu acho que é a primeira vez na vida que eu vou cumprir uma mitzvah nesse nível. Esse era o Gaon, por isso que é chamado Gaon Mivilna, é um gigante espiritual. Então, quer dizer, tem pessoas que chegaram nesse nível de eles não estão preocupados com a recompensa, eles querem se conectar com Hashem, eles têm um amor tão grande por Hashem, que é a única motivação da vida deles. Veu a malagdolá, shalu aleia,
a Avot HaKadoshim, e esse é um nível que os nossos patriarcas chegaram, estamos nas Parashiot, Baruch Hashem, de Abraham, Yitzhak, Yaakov, o amor que eles desenvolveram pelo Criador do mundo, Ve'arbe mibnei achareichem, muitos dos seus descendentes conseguiram também chegar nesse nível incrível, Zeher kulam livrachá, que todos tenham, sejam de abençoada memória, Vezot hi madrigá elioná sheefshar leben adam lalot. É o maior nível que um ser humano ele pode chegar. O meata, biota nahad dateinu al ze bainyan mitzvot baruhu. Então, isso é um primeiro passo. A gente já entendeu qual deve ser a base do cumprimento das mitzvot da Torá. Tehayev otanu lemor, que binyan beis lashem itbarach. Então, a gente é obrigado a falar que é a construção dessa casa de Hashem, ve'asoteinu ba tfilot ve'korbanot elav, para que a gente possa cumprir nessa casa, fazer tfilot, oferecer os sacrifícios, os korbanot, akol leachina levavot lavodato itale. Tudo era para a gente preparar o nosso coração para servir a Hashem. Então, olha que incrível. O que era essa casa de Hashem? Ela tem uma força espiritual tão grande de purificação. Tinha um homem chamado Yosef Meshita. Esse Yosef Meshita, ele era um irachá, uma pessoa muito ruim, que ele se associou aos gregos. Na época da dominação grega, os gregos tinham muito medo de entrar no Beit HaMikdash. Eles sabiam que é um lugar sagrado, que podem morrer pessoas lá dentro. Eles escutaram de um Kohen Gadol, se entrasse no Kodesh HaKodashim, no dia do Yom Kippur, tivesse um pensamento impuro, ele morria na hora, ninguém tinha coragem de entrar lá. Então chamaram esse Yosef Meshita e falaram, olha, se você entrar, você pode pegar o que você quiser lá dentro. Meio que usaram ele de cobaia para ver se alguém entrasse, o que acontecia. Entrou lá o Yosef Meshita e ele voltou lá com a menorá. Ele falou, eu peguei para mim a menorá. Então falaram para ele, não. Também a gente não achou que você ia pegar um utensílio desse. Isso é para o imperador, isso não é para você. Isso não é para pessoas normais. Volta lá e pega outra coisa. Yosef Meshita falou, de jeito nenhum, eu não volto mais. Falou, não, vai lá, pode pegar o que você quiser, que vai ser seu. Ele falou, não volto mais. Falou, olha, volta lá, a gente dá 1 ano de impostos que a cidade inteira dos judeus paga para a gente dá para você. Ele falou, não volto mais. Eles começaram a mudar o tom, falou, ou você volta, ou você morre torturado. Ele falou, não é suficiente que eu já fui contra a vontade de Hashem uma vez, vocês querem que eu vou de novo? Eu não vou, mesmo sob tortura. Torturaram ele, ele morreu sendo torturado, e ele não quis entrar de novo na casa de Hashem, ia ser um Hilul Hashem, ia denegrir o nome de Deus, e ele morreu al Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus. A grande pergunta é, faz 5 minutos ele entrou, qual a diferença ele entrar de novo agora? Ele já entrou uma vez, qual a diferença de entrar 1 ou 2 vezes? A resposta, quando ele entrou a primeira vez no Beit HaMikdash, isso deu um impacto espiritual dele tão grande, uma elevação tão grande, mesmo um irachá, uma pessoa tão ruim, que ele não consegue entrar de novo. Quer dizer, isso é a casa de Hashem, um lugar de purificação, um lugar de preparação espiritual para a gente poder servir a Hashem. Ninguém saía do Beit HaMikdash do mesmo jeito que ele entrava. Tem uma mudança espiritual da pessoa, e é por isso que Hashem exigia que 3 vezes por ano, Shalosh Regalim, todo mundo, todos os homens tinham que ir lá para o Beit HaMikdash para receber uma recarga espiritual. Hoje em dia a gente só sabe de recarga de celular. Na época podia recarregar espiritualmente. A gente vai no Beit HaMikdash, se conecta na tomada de Hashem e sai de lá com a bateria completamente recarregada. Isso simboliza, isso significa a casa de Hashem. Deus não precisa de um lugar para vir morar entre as pessoas. Deus não precisa de um telhado para vir morar aqui no mundo material. Veim arzei levanon ivnuhu o berotim. E se a gente vai construir com cedros, com ciprestes, que a chamaim, o shmei a chamaim, loi calquelu, nem os céus podem conter Deus. Quer dizer, óbvio
que uma construção material não pode conter Deus, porque Deus é tudo, ele não precisa de uma casa para vir morar. O Beruchó Yamod, então, tudo isso, Deus ele pode ficar em espírito aqui no mundo, ele não precisa de uma residência física. Ve'av ki abayt asher banu bnei Adam, sarich lichvodó, Halila, Deus precisa de uma casa construída por seres humanos para a honra dele. É óbvio que a Hashem não precisa de nada. Aloi eduim advarim, o brurim, as coisas são muito claras, as coisas são muito sabidas. Sheakol lercher gufateino, é para a preparação, é para o refinamento do nosso corpo, não é para Hashem, não é Hashem que ele está ganhando nada. Que a gufot yaksheru aledei peolot, porque os nossos corpos eles são refinados através dos nossos atos. O birvot peolot tovot verovat madam machshevot alev metarot o metalbenot o misdakekot. Olha que incrível, quanto mais a gente faz bons atos, quanto mais constantes a gente faz bons atos, a gente vai purificando, a gente vai limpando, a gente vai transformando em cada vez os nossos corpos em coisas mais sagradas, mais elevadas. Ve'Hashem hafetz betovatam shel briot, e Deus quer o bem de todas as criaturas, como a gente já definiu anteriormente. Ve'alken tzivanu likboa makom sheyeh taor venaki betachlit anekiut. Então, Deus ele quis escolher um lugar onde a gente possa chegar no máximo nível de limpeza. De novo, aqui não estamos falando de uma limpeza física, de uma limpeza espiritual, que se aplica também para o nosso corpo. Letaer shamach shevot beneish, e a gente pode, inclusive, purificar os pensamentos do ser humano, veletaken levavendo eilavó, e consertar o nosso coração para que a gente possa se conectar com a Hashem. Veu baruhu bahar oto amakom veichino elatová livnei adam. Então Deus escolheu esse lugar, por isso que ele é chamado Beit HaBechirá, a casa da escolha, quer dizer, o lugar que Deus escolheu para nossa purificação e para nossa elevação. Não é o lugar que Deus precisa de um lugar no mundo material para ele poder habitar, ele quer um lugar que seja um centro de elevação espiritual, e esse lugar que ele escolheu, Veichino elatová livnei adam, e tudo é preparado para fazer o bem para o ser humano. Ulai mioto emtsaut olam bechivun ve'emtsaut nivchar mina tzavot. Então ele fala que esse ponto do Beit HaMikdash é o centro do universo, é o ponto da onde começou todo o universo. Então aqui tem uma malá, tem uma qualidade que nenhum outro lugar do mundo tem, que é o ponto do início da criação de todo o universo. O minatam sheye baruhu ayodea, e também que Deus ele vai ser nessa casa, ele vai ser mais conhecido, todo mundo vai saber que existe uma casa de Hashem, e o nome de Hashem vai ser mais divulgado. O mitoch sher amase vetarat hamachshava sheyelano, e através do refinamento do nosso pensamento, dos nossos atos, tudo vai se purificando. A gente vai se elevando para o intelecto superior, a gente vai se conectando cada vez mais com o intelecto superior de Hashem. Eu vou refinando o meu intelecto e isso vai me conectando com o intelecto de Hashem. Olha só que interessante, a palavra Dat Torá significa literalmente conhecimento de Torá. Só que a palavra Dat, ele pode ser conhecimento, mas também pode ser conexão. Qual que é um exemplo disso? Quando Adão, ele teve pela primeira vez, a Torá descreve que ele teve relações íntimas com a Havá, está escrito que Adão yadá et Havá. O Adão conheceu Havá. O que quer dizer conheceu? Eles se conectaram e viraram um só. Então, quer dizer, esse conceito de Dat significa quando duas coisas se juntam e viram uma só. Significa que quando alguém tem Dat Torá,
não é só que ele tem conhecimento de Torá. Ele e a Torá se fundiram, e a opinião dele agora já é a própria opinião da Torá. Quando eu vou me aconselhar com um Rav, eu não quero saber a opinião pessoal desse Rav, eu quero saber o que a Torá tem para ensinar para mim, e eu sei que esse Rav tem tanto estudo e tanta pureza e tanta conexão com Hashem, que quando eu estou perguntando para ele, a resposta não é o que eu acho melhor, é o que Hashem ele ensinou que é o melhor para a nossa vida. Esse é o conceito da Emunat Hachamim, da gente confiar nos sábios de cada geração. Vial derech hapshat, então, de forma mais superficial, de forma mais simples de entender, al atzad hazen nefaresh shiriat hashchina b'makom ha'u. Então, vamos tentar explicar o conceito de repousar a presença divina dentro do Mishkan, dentro futuramente do nosso Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado. Ve'af al pi she'emet que amru raboisenu zichrono livrachá. Então, a verdade aqui, pelo fato que os nossos sábios eles falaram que do shatam aleichem afilu keshechem shomemin, existe santidade aqui no nosso Beit HaMikdash, mesmo quando ele está desolado, entre aspas, mesmo quando a presença de Deus não se encontra no Beit HaMikdash, na época do exílio, quer dizer, quando a presença de Deus não está mais repousando lá, shemashma bazeh she'en kol sibat shiriat hashchina sham mitzad ha'ovdim. Então, o repousar da presença de Deus não é pelo lado de quem está fazendo o serviço. Efshar lomar que oto makom bacharu akel baruhu bnei adam asher bara mimeno como chamarno, quer dizer, foi escolhido para Deus para que aquelas criaturas possam se conectar. Ele criou o ser humano e ele escolheu aqui uma casa que vai ser uma conexão com ele. O Kmosha Yachivtso Lishloach Libnei Adam Navile Leorotam Derech El Rubá. E da mesma maneira que Deus mandou para a gente profetas que ensinavam para a gente qual é o caminho correto, Veiskule Kayem Nafshotam, e eles nos ensinaram a manter a nossa alma, como Ken Hafetz Bechasadav Agdolim, Likboa Lahem Makom Baaretz, Sheye Nachon El Tovat Abriot, os Hutam. Então Deus ele quer fixar para eles um lugar na terra para que vai estar preparado para a bondade deles, de todas as criaturas, Vekol Zem Hassadav El Briotav. Quer dizer, a construção do Beit HaMikdash não é para o benefício de Deus, era para o nosso benefício, para a gente poder ter uma conexão espiritual, ter um lugar especial para a gente poder crescer espiritualmente. Tudo pela bondade das criaturas. O Mikol Makom Leolam Titrabe Shama Bracha Akdosha Lefia Peulota Tovot Yasusham Bnei Adam. Quer dizer, o próprio lugar, independente de qualquer coisa que era feito lá, já é um lugar especial, quer dizer, já é no ponto da criação do mundo, já é o centro do mundo, o lugar por si só, ele já é um lugar especial. Agora, de acordo com todos os serviços que vão ser feitos lá, esse fator vai sendo multiplicado, vai aumentando ainda mais a bondade que pode atingir os seres humanos. Está escrito no Beit HaMikdash que ele tinha janelas, mas as janelas, normalmente, quando você quer iluminar um lugar, eles são mais estreitos do lado de fora e mais largas do lado de dentro, como se a luz de fora está entrando lá para dentro. No Beit HaMikdash, ao contrário, ele era mais fino dentro e mais largo fora, janelas, para ensinar que a luz do Beit HaMikdash, ele era de dentro para fora. O Beit HaMikdash, ele ilumina o mundo inteiro. Essa é a ideia da gente ter um Beit HaMikdash, uma casa de Hashem. É tão importante essa aula porque a gente pede tanto para Hashem, Hashem traz o Mashiach, traz o nosso Beit HaMikdash, mas a gente não entende nem para que eu quero o meu Beit HaMikdash, para que eu preciso desse templo sagrado. Então, como a gente está entendendo aqui, o lugar por si só, ele já é uma conexão com Hashem. Se você ainda nesse lugar, você faz o serviço para Hashem, isso vai sendo ainda mais potencializado, essa conexão espiritual com o Criador do mundo. Veazima peulota tovot e patru mayanota tov kenegdo.
através dos bons atos que ele vai fazer dentro do Beit HaMikdash, por exemplo, os korbanot, ele vai abrir as fontes de brachá lá do céu, que bemet eino dome kedushat hamakom bechurbanó le kedushato beishuvo. Não se compara, por mais que tenha santidade no Beit HaMikdash, mesmo ele destruído, mas não se compara a santidade dele destruído com a santidade que ele tem quando ele está em seu uso, em sua existência. והנחת התם הזה בעניין הבית תחייב אותנו גם כן לסמוך אל התם הזה בעצמו לפי הפשט עניין הקורבנות. Então agora ele vai explicar um pouquinho qual é a razão da gente oferecer korbanot, quer dizer, se essa casa é uma casa onde o próprio lugar já conecta a gente com Hashem, e os atos que eu vou fazer de uma maneira ainda mais forte vão aumentar essa conexão. Então, o que é o korban? O que é o conceito de korbanot, que a gente sabe que vem da palavra karov? Karov é proximidade. Então, korban é algo que me aproxima ainda mais de Hashem. Então, ele fala que Shevet Ovdo, e a gente vai entender um pouquinho mais de qual tribo que faz os serviços lá dentro, que são os Koanim, dentro da tribo de Levi, que já era a tribo mais elevada do povo judeu. Vekelim, Ekarim, Eduim, todos os utensílios que tem lá dentro, quer dizer, a gente vai ter uma nova visão a partir dessas definições aqui, do que era o Beit HaMikdash e do que eram os korbanot e os utensílios que tem lá dentro. Alô, Amarti, que ikarei alevavot, tluim achara peolot. Olha só que interessante. A principal inclinação dos nossos corações depende dos nossos atos, é puxado atrás dos nossos atos. A gente já falou numa das mitzvot que uma pessoa muito boa, uma pessoa de coração incrível, se ele se acostumar a fazer coisas ruins, ele vai transformando o coração dele num coração de pedra. O contrário, uma pessoa ruim, ele começa a fazer coisas boas, ele começa a transformar o coração dele num coração bom. Então, nossos corações são puxados atrás dos nossos atos. Alken, que yechetais, quando uma pessoa ela faz uma transgressão, lo ithar libo yafé vidvar sfataim levad. Ele não vai conseguir limpar a alma dele só através de palavras, quer dizer, fica muito, muito leve ele consertar só com palavras esse erro que ele cometeu, Sheyomar beino velakotel, que ele fale com as paredes, Hatat lo sifod, olha, eu transgredi, mas eu nunca mais vou fazer de novo. Só isso, falar isso é falar da boca para fora. A pessoa não vai conseguir melhorar simplesmente falando. Aval beasoto masegadol, mas se ele juntar essa fala junto com algum ato grande, aldvar reto, que está associado com a sua transgressão, lakahat mimechalotav atudim, e ele vai ter que dar do seu dinheiro, ele vai ter que comprar animais, ele vai ter que se esforçar para trazer para o lugar certo. Então, quer dizer, ele mora do outro lado do país, ele vai ter que ir até Jerusalém para levar esse animal, ela Cohen, e ele vai ter que dar esse animal na mão do Cohen, vekola masea katuv bekorbenei achotim, mitor kola masea gadolau, yekaban nafsho roach achet. Então, todos os sacrifícios que estão associados a erros que a pessoa fez, transgressões que a pessoa fez, a ideia toda é fixar na alma da pessoa o quanto o erro dele é uma coisa muito ruim, o quanto é negativo. Então, o Korban é um lembrete maior do que simplesmente, Hashem, desculpa aí, eu errei, não vou errar mais. O Korban, quando você envolve um ato também de arrependimento, isso tem um impacto muito maior. Vimna mimeno que isso vai ajudar a pessoa a evitar numa próxima situação, quando
de novo surgiu uma oportunidade de fazer alguma coisa errada, a pessoa vai conseguir se segurar se ele teve que passar aqui por um processo um pouco mais difícil. Ve'kein ze atam matzati le'aramban zichrono livracha. Então ele vai trazer aqui em nome do Ramban, o Nachmanides, aqui uma explicação espetacular, o que é os korbanot, o que o korban ele vem consertar, o que ele vem representar. Ele fala, Al-Tzad Pshat Shekatav Beshem Aherim, ele escreveu, o Ramban, citando outras fontes, outras pessoas, Bezel Eshonó, e assim está escrito, Ki Vavur Shemase Bnei Adam Nigmarim Bemachshavá Ubedibur Ubemase. Os atos de uma pessoa são determinados por três coisas: pensamentos, falas e atos. Essas três parcelas de uma transgressão, elas precisam ser consertadas. Siva Hashem Itbarach ki kasher yechetá yavi korban. Então, quando a pessoa fizer certos tipos de transgressão, não é toda a transgressão da Torá que tinha que levar o korban, mas as transgressões que exigem um korban. Por exemplo, todas as proibições da Torá. Se a pessoa fizer intencional, ele teria careta, ele teria desligamento espiritual. Se ele faz beshogeg, se ele faz não intencional, ele tem que trazer um korban. Vamos dar um exemplo. Lechalel Shabbat, a pessoa que faz melachot de Shabbat de uma maneira não intencional. Se ele fizer intencional, ele vai ter careta. Se ele fizer de uma maneira não intencional, ele teria que trazer aqui um korban hatat. Hatat vem de het. Então ele fala que se acontecesse isso, que a pessoa ela vai ter que trazer um korban toda vez que ela fizer um het, e avô korban, e o que ele vai fazer aqui com esse korban? Primeira coisa, ismor halav yadav keneged amaseh, ele vai apoiar suas mãos sobre o korban. Isso devia ser terrível, você vê aquele boi na tua frente, ele vai ser sacrificado por tua causa. Você está levando esse korban e você vai ter que presenciar a morte dele, você vai colocar as mãos sobre a cabeça do animal. Isso é correspondente ao mau ato que você fez. Quer dizer, esse ato de apoiar as mãos na cabeça do animal é correspondente ao mau ato que você fez. Veit vade bepiv keneged adibur, e ele vai fazer o vidui, quando ele está com as mãos apoiando sobre a cabeça do animal, ele vai fazer a confissão dos seus erros. Isso vem keneged adibur, correspondente ao seu mau uso da fala, quando ele fez a transgressão. Vaistrov vaesha kere veaklayot, e a gente vai queimar no fogo do altar as entranhas do animal e os rins, Shechem Kleia Machshavá Veatavá, que eles são aqui os instrumentos do desejo, os instrumentos dos pensamentos pecaminosos, dos pensamentos proibidos. Isso eu vou queimar. O Kraim Keneged Yadav Eraglav Sheladam Aosim Kol Melachto, e as patas do animal que vão ser queimadas para representar as mãos e os pés dessa pessoa que foi fazer transgressões. Vaisrok Adam Alamizbeach Keneged Damo Benafsho, e ele vai jogar o sangue do korban que ele fez, desse sacrifício, ele vai jogar no altar. Por quê? Porque isso seria um paralelo do sangue da alma da pessoa, que é como ele está dando para Hashem um pouco do seu próprio sangue, que deixe Yachshov Adam que assotou koleile que chata leelokim begufo u benafsho, porque a pessoa ele deve pensar quando ele está fazendo tudo isso que ele fez transgressão, ele pecou com o seu corpo e com a sua alma. Veraui lo sheyashkov damo veistrov gufo sheishpor damo veistrov gufo, e ele mereceria que o seu próprio sangue fosse derramado e que ele fosse queimado, seu corpo fosse queimado. Então, o korban, ele representa o que deveria estar acontecendo com a pessoa. Você foi um rebelde contra Hashem, você não cumpriu a vontade dele.
Então, você que mereceria estar passando por tudo isso, fala o Ramban. O Nachmani diz que toda a ideia que está por trás dos korbanot é justamente para a pessoa sentir como se é ele que está tendo que oferecer o seu próprio sangue, sua própria carne, aqui para o seu conserto espiritual. Lulei Hesed Aboreh, Shelakach Mimeno Tmurat Vekofer. Então, se não fosse pela bondade de Hashem, que ele Hashem recebe em troca como se ele pode resgatar a alma dele, quer dizer, ele deveria estar morrendo naquele momento e Deus está recebendo aquele animal em troca. Devia ser chocante uma pessoa ter que levar um animal, ter que apoiar as mãos na cabeça do animal, ter que presenciar o ashritá, o abate do animal, ver o sangue do animal sendo jogado no altar e pensar, eu deveria estar acontecendo isso, mas Deus ele é misericordioso, Deus é bondoso, ele permite que eu resgate a minha alma oferecendo esse animal no meu lugar. Então, a gente tem que saber que tudo isso é parte da bondade do Hesed de Hashem e toda a ideia do Korban, Sheye Damo Tach Damo, o sangue do Korban vem do lugar do sangue da pessoa, Nefesh Tachat Nefesh, a vida do animal está vindo do lugar da sua vida. Então, olha que incrível, que impacto que era. Alguém que acendeu sem querer a luz do Shabat. A pessoa está no meio do Shabat, ele esqueceu que é Shabat, ele vai usar o banheiro e ele acende a luz do banheiro. Foi sem querer, foi beshogueg, foi um ato não intencional. Ele tinha que levar um korban. Nunca mais essa pessoa ela vai ser descuidada com o Shabat, ela vai lembrar de toda aquela cena, daquela dificuldade. Então, quer dizer, para fazer tshuva, só da boca para fora, ai Deus, eu não vou fazer mais isso, eu estou arrependido. Não vai funcionar, tem que ter o ser humano, ele precisa de alguma coisa que tenha um impacto sobre ele. Então, o próprio Urashi, ele traz interessante na Torá, um exemplo, né, de como funciona o ser humano. Se um médico fala para o ser humano, fala, olha, é melhor você não fumar mais, o fumo não faz muito bem para a saúde, vamos parar de fumar, o que acontece? A pessoa pode até sair de lá do médico, assim, com vontade de parar, mas quando der vontade de fumar, ele vai acabar fumando. Agora, se esse médico ele for um pouco mais traumático na frase dele, na forma de transmitir. Então, se o médico fala, olha, acabou de sair daqui do consultório uma pessoa que o parente dele morreu. Por que morreu? Porque fumou e deu uma doença muito grave e essa pessoa morreu. Uau, opa, é melhor eu parar de fumar. Quer dizer, quando você tem alguma coisa na tua frente, você está vendo esse animal sendo sacrificado, o sangue dele sendo jogado no misber, isso causava na pessoa um impacto tão forte que isso ajudava a pessoa a fazer tshuva. Beroshei evarei a korban, keneged roshei evarav. Então, os membros principais do animal que estão sendo queimados estão vindo do lugar dos seus membros que usaram a força de Deus, a brachá de Deus para fazer uma transgressão. Ve'amanot lechayot bachem morei a Torá. Para que era usado o korban? Como ele era usado? O korban hatat, por exemplo, que era oferecido para limpar uma transgressão, a carne dele era consumido pelos Koanim. Então, esses Koanim, que são os grandes ensinadores do povo judeu, então, Sheit Palelu Alav, eles vão receber essa carne e eles vão rezar por você, para você subir espiritualmente e nunca mais cair. Ve korban tamid, bavur sheloi natzlu arabim, mechatot tamid. Por que tem o korban tamid, o korban constante? Porque o povo judeu não escapa de maneira constante acabar tropeçando e fazendo coisas erradas. Então, olha que incrível, a gente está entendendo aqui que todo o serviço dos korbanot, todo o serviço do Beit HaMikdash são paralelos com a nossa vida, com o nosso serviço. Seria aqui um tratamento de choque para uma pessoa que está colocando a sua vida espiritual em risco. Toda vez que eu faço uma transgressão, eu estou colocando a minha vida espiritual em risco
e a maneira de Deus dar uma sacudida na gente era através dos korbanot, ve'ele advarim mitkablim u'moshchim alev, todas essas coisas são entendidas pelo nosso coração, que devrei agadar adkan verihu, então até aqui é a linguagem do Ramban. O Ramban, ele explica dessa maneira a avodá dos korbanot, veirihu od beinyan, e o Ramban, ele ainda se alonga bastante sobre o conceito de korbanot, vekatav ve'al derech haemet yesh bakorbanot sod nelam. Ele fala, mas olha, a verdade verdadeira, por mais que a gente tem paralelos, tem coisas que a gente pode entender, mas no fundo, os korbanot, eles estão, a base deles são segredos ocultos que a grande maioria das pessoas não consegue entender como funciona, como shekatav perushav parashat vaikra, como o Ramban ele explica nos comentários dele da parashat Vaikra, que é justamente a parashat da Torá que fala sobre korbanot, para que serve e como funcionam os korbanot. Então, na aula que vem, Bezrat Hashem, a gente vai continuar mais alguns poucos exemplos aqui que a Torá ela vai trazer para a gente sobre como funciona todo o mundo espiritual, todos os nossos atos aqui, eles vão estar influenciando nos mundos espirituais e Bezrat Hashem, que a gente possa ter essa vivência de uma Torá mais prática, através dos korbanot, através do nosso Beit HaMikdash, essa conexão com Hashem, esse elevador espiritual, que em breve a gente possa vivenciar essa parte também da Torá e das mitzvot. Shavua Tov.